Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos agradecer muito, né, pela presença de vocês. E a nossa alegria é enorme mesmo, né? Nós, esses dias, não é, Rosa? Estamos assim num... Eu acho que acontece comigo, eu acho que acontece com todo mundo. Que no mês de aniversário nós ficamos tão contentes. Aí nós ficamos tão contentes, né? E gratidão, né? Até essa música é gratidão, mas Deus é o título, né? Então, assim, nós estamos mesmo muito gratos a nossos fundadores, a todos os nossos os trabalhadores dessa casa, né, que passaram por aqui e tudo mais. E é tanta alegria, tanta gratidão, que até na quinta-feira, não é, Dalgisa? A gente estudando e falávamos tanto em todo mundo, os fundadores, os presidentes, todo mundo, os trabalhadores que passaram por aqui, e a Dalgisa até falou, nossa, deve estar tudo por aqui, que vocês já falaram tanto em todos eles, nós estamos mesmo muito gratos. E estamos gratos também a vocês, né, que estão aqui com suas presenças, né, fazendo brilhar a nossa festa. Uma alegria muito grande mesmo, recebê-los aqui. Então, nós vamos passar aqui a palavra Rosa, para trazer mais detalhes da nossa cor. Pode ser sim? Não, melhor esse aqui. Os dois? Ah, tá. Os dois. Bom dia a todos, primeiro, né? Tá ligado aqui? Bom dia a todos, primeiro, né? Sejam todos bem-vindos, como a Antônia já falou. E o que a gente vai iniciando as nossas comemorações, e eu gostaria de chamar aqui a Eni com o pessoal da juventude para fazer uma apresentação para a gente, né? E em seguida eu vou fazer a prece inicial para a gente começar a nossa palestra com César Said, que já está aí. Seja bem-vindo, César. Depois. Cadê a Eni? Com os nossos jovens e a apresentação? Ainda não? Ainda não? Então coloca aquele vídeo de iniciação, por favor. Contando uma breve história da nossa casa. Sem áudio, sem áudio. Um breve resuminho, tá, do início da nossa casa. Ah, não está saindo na câmera, não? Os nossos fundadores, né? Uhum. Pode passar de novo? Passar de novo? Não. Aí nós querendo, assim,
fazer essa homenagem, né, aos nossos fundadores. Não, chegou aí. Já ia pedir. Tá pronta? Tá pronta? Vem. Vamos fazer o seguinte, Gu, coloca pra gente ali, então, Não, vem. um pouquinho só, 2 minutinhos. Porque a gente vai colocar aqui algo que sempre foi a nossa tradição, não é? A gente está com tanta saudade do nosso tá? Peraí, calma, porque estou vendo o vídeo. Botar aí tudo. Sempre cantava, né? No momento de festa, né? Então, nós estamos em festa. Deixa eu desligar, porque senão sai aqui. Nosso coração, hoje nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrir. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Também queremos ver vocês sorrir. Hoje é um dia muito feliz em que estamos comemorando o Dia do Livro do Espírito, o Dia do Livro dos Espíritos. Graças. Nossa saudade da Dona Laurinha, né? Retornou a parte espiritual esse ano. Então, essa foi a comemoração do ano passado, né? Do Dia do Livro. Pode vir aí. Agora a gente tem, então, a apresentação da nossa irmã Eni com os jovens, né? Os jovens aqui da casa. Eles vão fazer uma apresentação resumindo os nossos 111 anos, né? O início da nossa trajetória. Pode vir, Eni. Bom dia. Aqui que eu falei. Eles vão fazer um resumo da biografia dos fundadores da casa, como homenagem, né? É a maneira que a gente tem de homenagear os nossos fundadores. E a gente vai fazer um resuminho aqui do que é esse momento. O Centro Espírita Humildade e Caridade completa 111 anos de existência, através do lema de Jesus: onde se encontrarem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Hoje, rendemos homenagem e sincera gratidão ao trio de fundadores da instituição, através de suas biografias. De um sonho que se tornou realidade, o ideal se concretizou em um grande prédio, sempre acolhendo com carinho e amor indistinta e evangelicamente a todos os necessitados. Flora Souza Araújo. Nascida em Olinda, em 12 de dezembro de 1869, veio para o Rio de Janeiro, onde casou-se com o capitão Antônio de Andrade Araújo, ficando viúva em 1916. Ingressou no Espiritismo em 1918, auxiliando Benigno Rodrigues Armada, na obra de fundação da Sociedade Espírita Unidade Caridade. José Luiz do Espírito Santo. Nasceu em Araruana, 13 de agosto de 1861. Veio para o Rio de Janeiro aos 12 anos, onde lutou e sofreu, pois era analfabeto, tendo que ganhar sua subsistência através de serviços braçais. Inteligente, forte de ânimo e força de vontade, adquiriu instrução para trabalhar de jornaleiro da Estrada de Ferro Central do Brasil. E foi aqui, nesta casa, auxiliando o primeiro presidente, Benigno Rodrigues Armada, que se tornou um trabalhador incansável durante 40 anos a serviço da propaganda do Evangelho Jesus à luz do Espírito Santo.
luz do Espiritismo. Benigno Rodrigues Armário. Nasceu na Espanha em 13 de outubro de 1865. Aos 22 anos, veio para o Brasil sendo sapateiro de profissão e em Andrade Araújo tornou-se lavrador. Fixou residência em Areia Branca, vivendo da lavoura e trabalhando pela sociedade por ele, fundada em 13 de abril de 1913. Em 1925, teve a ideia de organizar uma escola, pois na localidade não existia, e fez com a ajuda financeira de um senhor residente no Distrito Federal através do seu sobrinho. Como aí estão as histórias dos nossos fundadores, né? E não podemos deixar de citar aqui também, gente, o maravilhoso quadro da vida desta casa. O inesquecível café espiritual entre espíritas sinceros, que o bondoso coração de Dona Flora ofertava aos melhores amigos após as sessões realizadas. Aquele café delicioso, acompanhado de bolos e outras preciosidades, servia para aumentar os laços de perfeita amizade, harmonia, coragem e ânimo na brilhante tarefa que abraçavam. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, nos diz: ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então aqui fica, né, o nosso agradecimento, a nossa gratidão com os nossos fundadores. Então, só para esse agora? Nós estamos convidados para o café. Agora, tá? Ah, pode. Ela falou que ela vai dar para o WhatsApp. Uma longa história, né? São 111 anos, né? Assim, um resumo do resumo do resumo. Então, a gente vai fazer a nossa prece, tá? De abertura, agradecendo, né, acima de tudo, a Jesus, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores desta casa, agradecendo a Flora, Benigno, José Luiz do Espírito Santo, Vitorino Eloy dos Santos, Leopoldo Machado, João Armada, todos aqueles que vieram antes, né, que abriram aqui nessa floresta, que era uma floresta aqui, que abriram espaço, caminho para esse ponto de luz que hoje faz 111 anos. Agradecemos muito aos pioneiros que começaram aqui em Andrade a iluminar com a doutrina dos espíritos. Estamos muito felizes, agradecidos. Pedimos as bênçãos para todos os colaboradores desta casa, encarnados e desencarnados, os que agora estão suprindo as dificuldades e enfrentando as dificuldades desses momentos, né, de hoje, do nosso século, mas com certeza com todo amparo, com todo abraço e suporte desses pioneiros e da equipe de Jesus, que estão o tempo todo nos intuindo, nos envolvendo, nos incentivando. Agradecidos também por todos aqueles que hoje tiraram os minutos para vir aqui conosco comemorar. Queremos dar por iniciada as nossas comemorações da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra ao César Said, que vai fazer a nossa palestra de hoje. Bota aqui. Deixa essa sacolinha aqui de terra. Nesse? Nos dois? Os dois. Tá. Deixa eu dar um beijo no meu amigo. Esse aqui continua com a Antônia? Desliguei, continua com a Antônia. Tá ligado. Vou já aqui. Tá ligado? Tá ligado. Tá fácil? É saúde mental. Vê se ele não aparece aqui.
Achou? Isso. Se quiser copiar também para aí, pode copiar. Eu que fica mais fácil. Tá ligado? Tá. Tá bom. Quanto tempo eu tenho? 40 minutos? Tá. Não, é o tempo que vocês determinarem. 40? Então tá bom. Então tá bom. Que aí eu vou revendo a estratégia, né? Tem que mudar. Bom dia, gente. É uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Agradeço o convite para poder vir falar, rever amigos e renovar os nossos laços de carinho, de amizade e de fraternidade também. E parabéns a essa instituição que vem se modernizando, vem se atualizando, vem se renovando ao longo dos anos, sem perder de vista o que é essencial. E o que é essencial? Que sigamos estudando o Espiritismo e que sigamos nos amando uns aos outros, como nos ensinou Jesus. Esse é um tema muito amplo, porque para falar de saúde mental à luz do Espiritismo, nós precisaríamos de um seminário. E ainda assim, não daríamos conta de abordar todos os temas que se encaixam nessa proposta da saúde mental à luz do Espiritismo. Porque se nós vamos, por exemplo, para a obra do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, nós temos um olhar na chamada série psicológica, que começa lá no final dos anos 80, início dos anos 90, com o livro Jesus e a Atualidade. Se nós vamos para a série André Luiz, livros que começam a ser psicografados pelo médium Chico Xavier na década de 40, nós teremos um outro olhar. Se nós formos procurar os modernos autores encarnados, teremos um outro recorte, um outro olhar. Todos, naturalmente, se encaixando, todos estabelecendo um link de um com o outro. E Allan Kardec, já no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos apresentou um resumo, uma síntese da doutrina de Sócrates e Platão, já nos trouxe um lembrete de que esses dois filósofos, precursores do cristianismo e da ideia espírita, já afirmavam que se os médicos são mal-sucedidos nos seus diagnósticos e nos seus processos de anamnese, de tratamento, de entendimento da etiologia, do curso de uma doença, é porque eles consideram apenas uma parte e ignoram o todo. E esse todo é a alma, é o ser inteligente da criação, sem que se considere como o nascedouro das doenças, das enfermidades, a mente humana, o espírito imortal. Esses diagnósticos serão sempre parciais, reducionistas, e não darão conta da imensa gama de causas que residem no espírito imortal. Por isso, Kardec nos apresenta, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, algumas colocações nesse sentido. Lembremos que no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador nos apresenta Jesus como o grande médico das almas.
vamos encontrar também no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec nos falando sobre o fenômeno da obsessão, que também está presente em muitas das enfermidades que nos acometem. E em alguns instantes é preciso fazer um tratamento desobsessivo. E a obsessão, para quem esteja vindo à casa espírita pela primeira vez, é a ação pertinaz, insistente, de um desencarnado sobre um encarnado. Mas já aprendemos também, no estudo sistematizado da doutrina espírita, que existem encarnados que obsediam os desencarnados, aqueles que já partiram, com o seu apego, com um sofrimento excessivo, com um luto que se prolonga indefinidamente. Aprendemos que existem desencarnados que obsediam desencarnados. Relações de inimizade que começaram aqui e prosseguem na vida espiritual. Eles se engalfinham, eles se perseguem mutuamente, ou um persegue o outro na condição de algoz e de vítima. Mas também aprendemos que existem encarnados, e aí estamos falando de nós, que obsediam encarnados. Pais que são verdadeiros obsessores dos seus filhos. Pegam no pé o tempo inteiro. Mães extremamente ciumentas, sobretudo quando os filhos começam a namorar. E pais com muito ciúme das filhas. O que existe muito pouco é marido com ciúme de mulher, né, gente? Isso praticamente é algo inexistente no meio espírita. E mulheres com ciúme dos seus maridos. E quando isso extrapola os limites da normalidade, do bom senso, do equilíbrio, vira uma verdadeira doença que acaba minando essa relação do casal, essas relações em família. E a gente precisa ter muito discernimento, porque o que existe aí é apego, é posse. E todos nós pertencemos a Deus. Ninguém é dono de ninguém. Existe até um livro da Zíbia Gasparetto, eu não li, chamado Ninguém é de Ninguém. Não li, não posso ajuizar sobre a qualidade da obra. Mas a gente gosta de tomar posse. E muitos dos nossos sofrimentos nascem por conta desse apego doentio, excessivo. Como se os outros tivessem vindo a esse mundo para nos servir, fossem nossos serviçais, e tivessem como única e exclusiva função na vida atender às nossas expectativas e viver em função dos nossos quereres, dos nossos desejos, como se o outro não fosse uma individualidade. Buda já dizia que a fonte de todo sofrimento nasce do apego. Tenhamos cuidado com as nossas relações interpessoais quando o apego for maior do que o afeto. Porque sofrimento se anuncia, se não para o presente, para o futuro. Então a gente precisa trabalhar essas nossas relações para que mais tarde não caiamos no terreno fértil das obsessões. Lembrando também que nenhum obsessor olha para nós e diz: vou obsidiar o César, vou obsidiar o Guto, vou obsidiar a Adalgisa. Isso tem uma matriz. E essa matriz, via de regra, são as nossas feridas morais. São as coisas que nós não resolvemos dentro de nós, com a nossa própria consciência. Daí a importância da gente se conhecer, como está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Recomendo a vocês
no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, o capítulo 157, que tem como título O Remédio Salutar. E desse capítulo eu pego apenas um parágrafo para a gente prosseguir. Emmanuel diz assim: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Quanto maior for a nossa harmonia mental, mais saúde a gente vai ter. Quanto maior for a nossa desorganização mental, mais CID da psiquiatria, da neurologia, da psicologia a gente vai ganhar de presente. CID está lá num documento consultado pelos psiquiatras. É uma classificação internacional de doenças. É um documento europeu e existe um documento americano, que é o DSM-5. A sigla também se reporta a isso. É uma grande classificação de enfermidades, cujos sinais fazem com que o médico, os sintomas, ateste. Essa pessoa está com depressão. Essa criatura tem um transtorno de ansiedade generalizada. Fulano tem síndrome do pânico. Tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tem esquizofrenia. E o catálogo é imenso. E não é fácil, muitas vezes, se chegar a um diagnóstico preciso. Então, o que eu quero apresentar para vocês nessa manhã são as matrizes. Ao invés da gente ficar falando do que caracteriza a depressão, do que caracteriza a ansiedade, do que caracteriza esse ou aquele transtorno, eu quero apresentar para vocês aquilo que eu particularmente considero como as causas de um punhado de doenças. Porque identificando essas causas em nós e removendo-as, nós vamos diminuir a possibilidade da gente enfermar, da gente adoecer. É o que nós vamos apresentar a partir de agora. Deixa eu passar aqui. Não está indo. Então vamos lá. Vou contar com a sua ajuda. E vou chegar aqui para o lado. Vamos lá. Posso chegar aqui para o lado? Está filmando? Ou tem que ficar aqui? É melhor, né? Então, deixa eu ficar paradinho. Vamos lá. Julgar o tempo inteiro. Isso nos adoece. Claro que se eu vou a um restaurante, eu vou avaliar se a comida é boa, se o serviço é bom, se a quantidade é satisfatória. Mas tem gente que julga o tempo inteiro. E julga o penteado da outra, a calça da outra, a sandália da outra, o corpo do outro, se está muito magro, se está muito gordo, o automóvel que o outro usa. Julga o tempo inteiro os livros que lê, as palestras que ouve, o trânsito. Emmanuel faz uma distinção que merece da nossa parte uma reflexão. Ele nos diz o seguinte: há uma diferença entre julgar e discernir. Discernir é sinal que a gente não é cego. E a gente tem que ter senso crítico. O Espiritismo não nos convida a uma alienação, a vivermos numa bolha. Eu tenho que, sim, ter um posicionamento diante das questões ecológicas, políticas, econômicas, sociais, culturais. O espírito é alguém que está no mundo. E é alguém que é convidado pela fé raciocinada a não ser um fanático. E a colocar uma viseira. E só fala de espírito, e só pensa em espírito, só fala em vida espiritual. Aí ninguém nos aguenta, porque a gente fica um porre.
A gente não fala de outro assunto. E o mundo, os saberes, os diferentes campos do conhecimento estão aí nos convidando a um mergulho, a uma análise, a uma reflexão. Mas há uma diferença entre julgar e discernir. O ato de julgar, para a especificação de consequências definitivas, pertence a Deus, à autoridade divina, porque Ele conhece o que vai no coração de cada criatura, no íntimo de cada ser. Nós conhecemos apenas a aparência e o que as pessoas querem mostrar, porque nas relações sociais também temos muito teatro, temos muita encenação, temos muita máscara social. E não é só no sentido negativo, não. Porque também, se você pergunta, está tudo bem? E a pessoa diz, está tudo bem virou o quê? Um cumprimento. Agora, nós temos paciência e tempo, caso a pessoa diga, não está nada bem, e resolva falar de tudo aquilo que lhe afeta? Talvez não tenhamos tempo e nem paciência. Então, tudo bem virou um cumprimento. Então, é mais fácil botar um sorriso de uma orelha à outra e está tudo bem. E nos cumprimentamos. É diferente quando se tem intimidade. E quando o outro ocupa no nosso coração o mesmo lugar que a flor do Pequeno Príncipe, na história do Exupéry, o autor francês, ocupava no coração dele. Quando ele está triste, porque encontrou milhares de rosas idênticas a que ele cuidava no seu planeta, ele fica triste. E a raposa, com quem ele dialoga no livro, mas por que você está triste? Porque a rosa mentiu para mim. Ela disse que era única. E eu encontrei milhares de rosas aqui na Terra. E a raposa lhe diz, não, ela é única. Porque foi o tempo que você dedicou a ela que fez com que ela fosse única entre milhares de outras rosas. Então, esse tempo que a gente entrega de qualidade, de cuidado ao outro, não marca só o outro, também nos marca, nos sensibiliza, nos toca o coração. Julgar o tempo inteiro faz com que a nossa cabeça não tenha pausas. Saiu o livro tal, o que você acha do livro tal? Alguém publicou lá no feed do seu Instagram ou no Face essa informação, o que você acha disso? Há um autor, ele é jornalista, já desencarnou, autor de um livro muito conhecido nos meios acadêmicos, na década de 80, As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. E Eduardo Galeano, num certo momento, fala que além da inflação que existe em muitos países capitalistas, os países de um modo geral, existe uma outra inflação que ele queria denunciar. E ele chamou de inflação palavrória. Todo mundo quer falar. Poucos são aqueles que querem ouvir. Mas todo mundo quer falar. As redes sociais, então, democratizaram ainda mais esse espaço de fala. A gente só tem que ter cuidado com uma coisa. Falando demais, a gente ouve de menos. E ouvindo de menos, a gente aprende menos. Então, equilibrar o falar e o ouvir. Observar um pouco mais. Cultivar um pouco de silêncio interior. Porque tem gente que internamente é um mar revolto, com tempestade, com furacão, com tsunami. E tem gente que carrega dentro de si um remanso, uma enseada. O que é isso? É uma dádiva que desceu do céu? Isso é conquista. Isso é cultivo. Quando a gente vê uma pessoa malhada, essa pessoa não foi uma semana na academia. Ali nós temos uma combinação de genética, de nutrição, de disciplina com exercício físico, um esparadrapozinho posto na boca.
Então, se observamos alguém que passa num concurso difícil, quantas horas do glúteo sentado na cadeira essa pessoa tem? Quanto tempo dedicado a ler, a fazer exercícios? Quando encontramos uma pessoa que versa sobre um tema qualquer, um tema espírita, na casa espírita, nossa, mas essa pessoa conhece muito. Quanto tempo de leitura? Quantas vezes essa pessoa abriu mão da programação televisiva? Ou mesmo fazendo a comida, ouvindo os audiolivros, os audiobooks. Então é preciso tempo, dedicação, se eu quero ter mais saúde mental, mais harmonia interna, e é preciso julgar menos. Porém, podemos analisar, como Emmanuel nos convida a fazer. Menos julgamento, um pouco mais de paz interior. Eu não sou da área da música, temos aqui o Guto, mas me corrija se eu estiver errado, meu amigo. Existem intervalos entre as notas musicais, mínimos que sejam? Existem. Se até para que haja harmonia numa composição, existem pequenos intervalos entre as notas, se eu quero harmonia aqui, eu preciso de pausas, eu preciso também de intervalos. Eu como, mas não como o tempo inteiro. Daqui a pouco faço a digestão, nós fazemos, e vamos precisar repor novamente. Até as máquinas, a depender do tipo de máquina que a gente se refira, elas precisam também de pausas para manutenção. O carro precisa ser abastecido, precisa de revisão. Mas tem gente que vive feito um rolo compressor, pensando o tempo inteiro, falando o tempo inteiro e não se percebendo. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que tinha 55 anos, que eu fui atender. Em um determinado momento da conversa, eu perguntei: quais são suas qualidades e quais são seus defeitos ou imperfeições? A pessoa empacou. Eu não sei. Você nunca parou para pensar o que você tem de virtuoso, de bom, de genuíno, e o que você tem carecendo ser melhorado, modificado? Não, nunca parei. Falta de contato consigo mesmo. Vive o tempo inteiro para fora e muito pouco para dentro. Segundo item, paciência. Eu sei que nós aqui não precisamos de paciência porque já adquirimos essa qualidade, não é verdade, gente? Basta pegar o carro para ir para o Rio de Janeiro de manhã, de segunda a sexta, e aquele trânsito bendito, eu nem vou dizer que é um trânsito de prova, é um trânsito de expiação, vamos ser testados. O calçadão de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, eu não sei, época de Natal. Final de ano em Copacabana, no Réveillon. Deslocamento para a região dos lagos em feriadão. A pessoa tem que gostar muito mesmo, porque tem gente que para o carro, faz churrasco na estrada, bate uma bolinha com os filhos, enquanto o trânsito está todo parado. São recursos que a criatura vai encontrando para lidar com aquilo que foge ao seu controle. O Espírito Emmanuel disse para Chico Xavier o seguinte, que paciente é aquela pessoa que é capaz de responder a uma mesma pergunta 5 vezes sem alterar o tom de voz. 5 vezes. Na segunda, a gente já está olhando para a pessoa meio torto. E já está pensando assim, julgando. Deve ser surdo. Deve ser surda. Na terceira, a gente já pensa assim, não é possível, essa pessoa está me tirando. Na quarta, se chegarmos à quarta, não,
Eu falo com tanta clareza, não é possível que essa pessoa não esteja me entendendo. E na quinta, corre o risco de mandarmos essa pessoa para algum lugar. 5 vezes. Respondemos aos filhos assim, no mesmo tom de voz? Talvez os casais apaixonados, lembrando que a paixão também tem um tempo de duração, quando estão se conhecendo, talvez ele ou ela consigam responder 5 vezes no tom de voz. Sim, meu amor, eu vou falar novamente para você. Porque na paixão a gente se funde no outro. A psicanálise diz que a gente volta para o útero materno. Então a gente está ali integrado à nossa mãezinha, o que ela come vai para nós. Há quem diga que a perda do paraíso, no símbolo mitológico, bíblico, é o momento do parto. Porque aí há choro, há ranger de dente, por mais humanizado que seja esse parto, e aí há a necessidade da gente ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto. Porque no útero materno não tinha suor, não tinha pranto e ranger de dentes. E eu não precisava ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio. Tudo que a mãe comia ia para nós. Então, o momento do parto é, simbolicamente, entre aspas, a perda do paraíso. Onde tinha fruto, né? Tudo tranquilo, tempo bom, não precisava a gente correr atrás de nada. Então, a paciência. É possível que nós tenhamos aqui nessa manhã pessoas que já estejam pensando assim, mas essa palestra não acaba quando eu acabei de iniciar. Não, mas ao sair daqui, eu tenho roupa para lavar, eu tenho comida para fazer, eu ainda tenho que ir a tal lugar, fazer isso, aquilo outro. Então, o meu corpo está aqui, mas a minha alma está em outro lugar. E quando a gente chega no outro lugar e se depara com as tarefas que estão lá, a gente vai pensar em outro lugar e em outras tarefas seguintes. Isso é ansiedade. Isso é neura. A gente não relaxa, a gente não está onde o nosso corpo se encontra. Impaciência. E o Cristo disse, a cada dia basta o seu mal. E não pensem que eu seja diferente de vocês. Um dia estávamos num congresso, eu e a esposa, falei, Silvia, não vou assistir a palestra de fulano, não. A gente assiste a palestra de todo mundo, ninguém assiste a nossa. Eu estava reclamando. Ninguém fica com a gente. No último congresso que eu fui, só Guto e Patrícia assistiram as nossas palestras, porque eram os apresentadores. Então a gente vai ficando sozinho. Aí eu disse, não vou mais assistir, não. E depois não dá nem para falar com a fulano, com a Beltrana. Gente, para minha felicidade, o encontro que eu fui recentemente, pude abraçar os colegas expositores, podemos tomar café, podemos papear, só para eu calar a minha boca. Então, às vezes, a gente se antecipa e desenha cenários desagradáveis, trágicos. Tem gente que vai para uma prova de concurso e achando, não vou passar. Agora, o pior mesmo foi uma pessoa que eu conheci que me disse que ela já sabia que ia se separar antes de casar. Aí eu perguntei, mas como é que você sabia disso? Minha avó se separou, minha mãe se separou. Claro que eu ia me separar. Falei, mas vem cá, está no seu DNA a separação? Então você já avisa o futuro candidato, olha, a gente vai namorar, pode ser que a gente noive, se case, mas eu preciso lhe dizer, a gente vai se separar um dia, tá? Avisa para não pegar a criatura de surpresa. A criatura vive lá na frente. Não, porque eu sei que quando eu desencarnar eu vou para o umbral. Não, porque eu quero andar no aeróbus em nosso lar. Mas você está aqui.
é para viver aqui. Se a nossa presença lá fosse necessária, a gente já teria partido, ou estaríamos prestes a partir. Então, mesmo sendo espíritas, a gente vive muito o dia seguinte. Temos aqui uma frase do espírito Alexandre, lá em Missionários da Luz. Essa frase é significativa. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Ninguém está dizendo que nós não possamos ter preocupações. O ideal era termos ocupações. Mas se você tem filho pequeno, ele está fora de casa, você tem contas para pagar e você ganha de dia para comer de noite. Você tem um parente que está gravemente enfermo. Faltam recursos para a compra do medicamento. Ou o quadro dele não melhora. Então não há problema em a gente ter preocupação. A questão é se elas são excessivas, demasiadas. Aí o suco gástrico vai lavando o estômago. Aí vem a pressão na nuca. Daqui a pouco a gente está assim, está faltando ar. Está faltando ar, não estou conseguindo respirar. Vira de um lado para outro da cama, rola. E aonde a gente vai descarregando isso tudo? Ó, na comida. Ou então, desenvolvemos uma hipocondria. Tem gente que, assim como tem criaturas que estão o tempo inteiro atualizadas sobre as publicações dos seus seguidores ou das pessoas que seguem, tem gente que vive atualizado em relação a remédio novo que sai. Mas saiu agora um antidepressivo, ó, última geração. Não, mas aquele ansiolítico, ainda não provei, quero provar. E junto dos hipocondríacos, nós temos aqueles que disputam para ver quem é mais desgraçado. Não, porque eu estou com uma enxaqueca. Você não sabe a enxaqueca que eu já tenho há 30 anos. Não, mas eu tenho uma unha encravada, eu tenho duas. Não, mas fulano, que você conheceu, meu pai, desencarnou. Ano passado desencarnou meu pai e meu avô junto. E a criatura vai disputando para ver qual desgraça é maior. Gente, isso é desequilíbrio. Isso é insanidade. Do mesmo modo que a gente tantas vezes vai a um consultório médico ou uma clínica, 7 horas da manhã, se você quer ser um dos primeiros, né, em função das tarefas cotidianas, está lá o noticiário policial, às 7 horas da manhã, e você está indo para se consultar. Ao invés de ter uma paisagem, aquele canal off, os surfistas, os caras escalando, o outro voando, ou então uma música tranquila. Não. Você tem o noticiário da batida policial, que eliminou tantos, da invasão de não sei de onde, do trânsito engarrafado. Você foi ali para se tratar. A sala de espera deveria ser uma antessala da cura, mas ela produz ainda mais enfermidade na gente. Aí a gente entra na sala do médico, pior do que estava. E ele capricha na medicação e nos exames para nós. Então, o primeiro foi o julgamento excessivo. O segundo, as nossas impaciências. E o terceiro, é muito importante que a gente tenha mente de iniciante. Que a gente continue querendo aprender. Aprender como as crianças. O que caracteriza a criança, gente, de um modo geral? Inocência, pureza, fala, Gu. Simplicidade, que mais?
curiosidade, alegria. Um amigo muito querido foi fazer uma palestra num centro de Umbanda, uma palestra espírita. E no final havia lá uma, não sei se esse é o nome, se é gira, se é sessão, os pretos velhos, essas entidades maravilhosas, se incorporaram nos médiuns da Umbanda e ele não foi lá para se consultar, ele foi para fazer a palestra. E aí um preto velho o chamou para conversar. E ele foi conversar com a entidade. Conversa vai, conversa vem, o preto velho disse assim: você sente falta, né, meu filho? Lá onde você frequenta, de alegria, não é? E ele teve que dizer que sim, porque a casa espírita que ele frequenta, lembrando um autor antigo, Herculano Pires, lá de São Paulo, filósofo, já desencarnado, ele dizia que há centros que mais parecem sacristias. O clima é de velório. E não há alegria. A própria música é uma conquista que foi feita ao longo dos anos. Graças a Leopoldo Machado e a pioneiros que trouxeram esse tema para ser debatido. E que bom que nas nossas casas hoje, não todas, que há casas grandes que não tem música. E a música gera o quê? Alegria, gera saúde mental. A própria evangelização, que deveria ser uma das tarefas primordiais da casa espírita, em alguns espaços, é uma tarefa secundária. Quando eu procuro me assemelhar a uma criança, eu mantenho viva essa chama da alegria, da curiosidade, da pureza, da simplicidade. Mesmo tendo 50, 60, 70 anos. Essa postura interna, que não é ser infantil, nem infantiloide, mas é ter leveza. Tem gente que não ri. A piada pode ser, mas não ri. Marco Prisco, espírito, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, diz assim: siso, e não é o dente de siso, é siso, cara fechada, não expressa sabedoria, mas tormenta interior. Claro, volto a dizer, você está com um problemão para resolver. Você não vai ficar rindo de uma orelha a outra. Mas, gente, se as contas estão pagas, está tudo certinho, leveza. Não, porque eu sou um espírita estudioso. E não pode ser uma pessoa leve e agradável, tem que ser de cara amarrada. Aí depois a gente se pergunta, onde estão os jovens? Não aguentam. Vão procurar a sua própria tribo e vão bater em outra freguesia. Então, mente de iniciante. E tenhamos cuidado com o vício intelectual. A gente deve e precisa estudar, sim, mas que o conhecimento seja um meio e não um fim em si mesmo. Que ele seja uma ferramenta para a gente poder capinar o nosso mundo emocional, o nosso mundo mental. E não a gente ficar inchado, inflado, e começar a olhar as pessoas de cima para baixo, dando kardecadas nelas. A casa pode ser séria. Diz Rubem Alves, esse grande autor, psicanalista, filósofo, educador, foi professor da Unicamp, que a alegria é uma coisa séria, que o bom humor é uma coisa séria. Então ele deve nos acompanhar. Há muitos anos, num livro sobre dinâmica de grupo, eu li que quando nós franzimos o senho, são 70 e tantos músculos. E quando a gente sorri, é menos de 20. Então, até por uma questão de economia, a gente deveria sorrir e ser mais leve.
Vamos lá. Confiança, confiar nos nossos talentos, nos nossos valores. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Quem de nós, por se preocupar demais, vai acrescentar um palmo à própria altura? Vai multiplicar o dinheiro na conta? Vai ganhar mais saúde? Ou vai ter um puxadinho na vida espiritual? Preocupações excessivas. Viver demasiadamente no amanhã. E a gente vive terceirizando por não confiar em nós mesmos. Fulano, você vai ao centro? Vou. Reza por mim. Daqui a pouco a gente vai dizer assim, você vai tomar passe? Vou. Toma por mim. Fulano, você vai para o trabalho voluntário? Vou. Vai por mim. Uma pessoa muito gaiata que eu conheci, o médico disse, você precisa caminhar, você precisa fazer atividade física. Como ele tinha recursos financeiros, ele contratou um atleta e pediu para o atleta correr para ele. É óbvio que isso não resolveu. Confiar em quem somos. O problema é que a gente vive se comparando. Eu queria falar igual o Haroldo Dutra, igual o Rossandro Klingen. Eu queria ser médio igual o Chico Xavier. Eu queria ser um atleta como o Bolt, ou como um jogador tal. Eu queria o corpo da fulana ou do Beltrano. E aí a gente vai se desqualificando. A comparação é o ladrão da nossa paz. Somos únicos. Eu queria estar casado com fulano, porque fulano é um espiritão. Vai conhecer a peça. Vai comer 1 quilo de sal. Não, eu queria estar casado com a fulana. É uma espírita dedicadíssima. Será? Às vezes, nós também temos muito de fuga nas nossas atividades compulsivas e excessivas. E cada um que responda por si. Confiar. Emmanuel tem uma frase muito legal. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Se te chamaram para fazer um estudo, é porque vem em você condições de fazê-lo. Se te convidaram para o passe, para a reunião mediúnica, após um curso preparatório, é porque você tem condições. E será que a gente acredita em nós? Ou a gente precisa que sempre alguém chegue para dizer, você é bom, você é capaz. A gente precisa acreditar no nosso taco. Não há criatura na face da terra que tenha nos empoderado mais do que o Cristo. Ele não disse, vocês serão o sal da terra, vocês serão a luz do mundo. Ele disse, vós sois. E disse mais, brilhe a vossa luz diante dos homens. A luz do seu conhecimento, a luz da sua simpatia, a luz da sua afabilidade, a luz da sua gentileza, a luz do emprego digno dos seus recursos conquistados com trabalho, a luz do seu silêncio, sobretudo diante da fofoca, a luz que cada um tenha e que seja capaz de irradiar. Mas é preciso que a gente confie mais. Não esforço. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Vamos para a seguinte. Aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. O não esforço é que a gente gasta energia demais
com aquilo que não merece da nossa parte tanta dedicação. Estive uma vez num lugar para fazer uma palestra, no dia seguinte, dormi numa casa em que a pessoa tinha toque. E a cozinha era do lado do quarto. A pessoa chegou 11 horas da noite e foi arear panelas. 5 horas da manhã, ela ainda estava areando panelas. E eu não conseguia dormir. Falei, meu Deus, eu vou acordar um zumbi para fazer a palestra no dia seguinte. Quando deu 5h30, a cozinha entrou em silêncio. Nós iríamos sair 6h30. Ainda tinha 3 horas de viagem dali. Eu consegui dormir meia hora e algum espírito amigo colocou alguma coisa no meu cérebro que eu fiquei aceso. E eu que sou devagar, quase parando, fiquei elétrico. Quando terminaram as atividades, eu não era ninguém. Eu era metade daquilo que eu sou. Foi um auxílio divino. Mas olha o tempo gasto areando panela. Limpando a casa, que deve ser limpa, higienizada. Mas tem gente que é assim, passa o dedo nas coisas. Eu sei que isso não ocorre entre os frequentadores do Humildade e Caridade. Só lá no Jefa, em Nova Iguaçu. Pessoa que cisma com isso, qualquer coisa fora do lugar, e briga porque ainda tem louça. Claro que não é agradável dormir com a louça suja. Mas será que eu não estou me gastando e me debatendo demais com coisas? Marta e Maria, na passagem bíblica. Há momentos que a gente deveria... Quem não conhece aquela música Epitáfio dos Titãs? Que dizem que é com base, me corrija se não for, num poema de um poeta argentino, o Borges. A letra é de Sérgio Brito, também lá da banda dos Titãs. Devia ter amado mais. Mas ele também vai dizer, trabalhado menos, me importado menos com problemas pequenos. Ver o sol se pôr. Mas tem gente que é tão neurótico que quando está no pôr do sol diz assim, mas está muito alaranjado esse sol. Ele podia estar mais avermelhado. Mas por que ele não está mais para a esquerda? Era a foto que eu ia postar no Instagram, que eu ia fazer assim, mas ele está muito para a direita. Reclama do pôr do sol. Reclama do céu estrelado. Não, aqui dá para ver um pouco. Mas lá, onde eu fui, lá a gente vê tudo. Aqui não está nem tão bonito assim. Daqui a pouco a gente está reclamando porque que a borboleta pousou na corola da flor para sugar o néctar. A pessoa quer envelhecer, quer ter uma vida longa, mas não quer ter problema nenhum de saúde. Ok, alimentação, atividade física, meditação, trabalho voluntário. Mas como ter uma idade avançada e não ter uma dorzinha aqui ou outra ali de vez em quando? Como chegar numa idade avançada com a dentição perfeita? Não ter ruga, não ter cabelo branco, não ter um pneuzinho aqui, uma estria colar. Como passar pela menopausa e não enfrentar esses calores extremos e, às vezes, aquele gelo, ressecamento, baixa de libido. Eu costumo dizer que nessa fase a mulher é apresentada a um outro corpo que ela não conhecia. E nós, homens, maridos, somos apresentados a uma outra esposa que a gente não conhecia. Mas são os desafios de uma vida longa. Que se houver amor, paciência, mútua compreensão, a gente vai seguir navegando, singrando as águas desse rio
e buscando o mar da plenitude, da harmonia. 10 minutinhos a gente termina. Aceitação. Maria aceita quando o mensageiro diz que ela daria à luz àquele menino. Eu tenho um amigo que diz assim: você fala da aceitação. César, cuidado quando você fala de aceitação. Por quê, fulano? Como que eu tenho que aceitar que eu sou egoísta? Como que eu tenho que aceitar que eu sou orgulhoso? César, o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. Você fala de aceitação, então a pessoa tem que aceitar, tem que se comprazer com as suas imperfeições? Não. Fulano, aceitação é um conceito psicológico. Não toma isso ao pé da letra. É um conceito dinâmico. Aceitar é não brigar. Você não tem que brigar com as suas imperfeições. Você primeiro precisa aceitar que você as tem, para depois traçar uma estratégia para deixar de tê-las, as tais imperfeições. Eu preciso aceitar que o meu hemograma deu alterado. Eu preciso aceitar que recebi esse diagnóstico do médico. Tá, e o que eu posso fazer agora para reverter esse quadro? Então, aceitar é não brigar com a realidade. Se o casamento terminou, terminou. Se fulano desencarnou, desencarnou. Vou viver as fases desse luto. Mas eu preciso levantar a cabeça, tirar as lições e seguir vivendo. Eu me lembro de um colaborador da Instituição Espírita Joana de Ângeles, que muitos aqui conhecem, lá no bairro de Santa Amélia, Engenheiro Pedreira, conhecem e colaboram, ou já colaboraram. Seu Aníbal. Seu Aníbal era gerente de banco, aprendeu a cozinhar na praia e foi cozinhar para as crianças lá. Depois se mudou para Petrópolis, vinha de Petrópolis para Xerém, Xerém pegava um ônibus para Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu ele pegava o trem para Engenheiro ou Queimados, e em Queimados pegava uma quarta condução. Ele fazia isso 2 vezes na semana para cozinhar, e cozinhava muito bem. E aí a esposa de seu Aníbal desencarna, teve um câncer agressivo na boca, na região do maxilar. Teve até que serrar. Desencarnou. Seu Aníbal ficou casamento longo, muitos anos, uma parceria muito bonita. E aí um dia eu sonho com a esposa dele, a Adelaide. E a Adelaide diz assim para mim: César, eu estou triste. Eu falei: por quê? Porque parece que quem desencarnou não fui eu, foi o Aníbal. Eu, como assim? César, ele está vivendo de uma forma vegetativa, ele está se arrastando. Juro pela minha mãe, mortinha, que de fato ela está, porém vivinha, que foi isso que a Adelaide me disse. Aí eu encontro seu Aníbal. Seu Aníbal, sonhei com a Adelaide. Sonhou? Como é que ela estava? Todo mundo espera, é uma boa notícia, né? Está feliz. Ela está bem, seu Aníbal. Mas sabe o que ela me disse? O quê? Que parece que quem desencarnou foi o senhor e não ela. Porque ela lhe vê muito triste. E isso a está entristecendo. Eu falei: então, veja o que o senhor pode fazer, seu Aníbal. E seu Aníbal era um homem tão bom, mas tão bom, que o último pedido de Adelaide foi: ampare fulana. Fulana era uma pessoa que trabalhava na casa deles. E que eles pegaram muito pequena e os auxiliava. E fulana não tinha um benefício, não tinha parente vivo. Fulana estava lá. Aníbal desenvolve um câncer agressivo na próstata, que o levou à desencarnação. Porém, antes, o que ele faz? Faz uma união estável com a Wanda, e não tinha absolutamente nada, atendendo ao pedido da esposa, para deixar a pensão para a Wanda. Uma atitude nobre. Uma atitude para atender a Adelaide.
Então, em alguns momentos, a gente deveria litigar menos com a realidade e aceitar mais. Aí vem aquela oração que os alcoólicos anônimos, os grupos de AA, de NA, costumam recitar. E costuma ter até uma plaquinha nessas salas dos grupos de adictos. A oração da serenidade. Senhor, dai-me forças para aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas, ao mesmo tempo, energias para alterar aquilo que está ao meu alcance. Estou falando aqui com as minhas palavras. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Porque, normalmente, a gente quer mudar o que a gente precisa aceitar. E, às vezes, a gente aceita o que a gente poderia mudar. E para a gente, então, finalizar, eu considero que esses itens que eu estou trazendo, se forem objeto das nossas reflexões, das nossas meditações, de forma tranquila, não apressada, se praticados, vão atuar profilaticamente para evitar que uma série de males que nos afetam a saúde passem à margem e não cheguem para ficar. Uma frase de Emmanuel que está no livro Pão Nosso. Você quer ler? Consagre-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o parto do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Muito obrigado. Sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Pensamento. Veio um pensamento ruim. Ele vai passar. O pássaro pode pousar, mas ele só vai fazer ninho se a gente deixar. Vai passar. Tenhamos cuidado para não nos engalfinharmos com o pensamento, para ele não fazer ninho. Podemos também fazer uma réplica, se assim desejarmos. É uma técnica. Veio aquele, eu desenvolvo um outro pensamento positivo, edificante. Mas a meditação nos ensina, não brigue com os seus pensamentos. Assim como chegaram, vão partir. Canta uma música que você gosta. Muda a sintonia. Leia uma página de um livro edificante. Bate um papo com alguém. Mesmo que não seja para falar sobre aquele problema. Joga alguma conversa fora. Alguém que você goste de conversar, faça uma oração, que automaticamente a sintonia é modificada. Nós temos recursos na farmácia divina que estão ao nosso alcance de forma gratuita. A gente se demora demais nessa vibe, seja da tristeza, seja da preocupação, seja do julgamento, seja da falação sem parar. Façamos pausas para olhar os lírios do campo, as aves do céu, as noites estreladas, brincar com o cão ou com o gato, conversar com o filho ou com o neto, caminhar prestando atenção na nossa própria respiração, nos deleitarmos com um passarinho cantando, observar uma borboleta pousando na flor, diante do mar, ouvir o barulho das ondas, observar as espumas que se desmancham nas praias, fazer silêncio.
e certamente alcançaremos mais saúde mental. E fechando, deixo para vocês a poesia do nosso querido amigo João Prado, que outro dia estava um pouco enfermo, um pouco adoentado. Então, para ele, as nossas melhores vibrações. Todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca Deus depressa. É a reserva desse mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha cumprida esta vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que chora e lamenta o amor que foi embora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida, alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que nesse instante procura a mesa de um bar ou veneno fatal. Oi, você que cansou de esperar. Desperta afinal, pois a festa há de vir. Se existe um motivo para a gente chorar, há 1000 para a gente sorrir. Segura a viola, segue o meu canto, foi feito na raça. É o canto que fica, a dor depois passa. E o importante é se dar para o que fica depois. Oi, você que quisera ser 2 a lutar, sua força é de 2. Basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho, que na hora do vinho alguém vem para ajudar. Oi, você que sente um tédio profundo e se julga tão só nesse mundo. Dá um jeito na vida, busca esse Deus feito raça, arrojo, otimismo, esperança, altruísmo, as armas mais fortes para o homem lutar. Faça um samba do pranto e segue esse canto que é bom para sonhar. Oi você, oi você, oi você, vem comigo sorrir e cantar de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi vocês. Muito obrigado. Depois você já me deu o pendrive? Tá. Obrigadão, tá? Pelo apoio. Oi. Ah, tá. Obrigado. Eu vou dar sequência. Maria Clara, espera só um pouquinho, então. Eu não entendi. Eu não entendi. Bom, vamos dar sequência, né? Muito boa, né, a palestra. Eu fiquei com aquela frase: a comparação é o ladrão da nossa paciência, é isso? A comparação é o ladrão da nossa paz. Retirei para mim, né, de várias coisas, eu acho que essa daqui me tocou mais. Mas realmente, né, gente, pensamento, né, a mente, pensamento e vontade, né, é tudo, né? A gente manter esse equilíbrio, manter esse domínio, né, dentro de tudo que o César falou, né? Muito bom, muito importante para a gente. Eu vou passar um trabalhinho do serviço de
patrimônio nosso aqui, né? Um vídeo também com um pequenino resumo também da nossa história. Né? Pode passar, Maria Clara. Gente, vamos usar o microfone porque o som daqui não está fundo, tá? Tá baixinho. Como ficou muito baixinho, depois eu vou colocar o vídeo no Facebook e no Instagram para quem quiser reassistir, tá? A palestra também está no nosso Facebook, tá, gente? Depois, caso vocês quiserem rever, também está liberado no Facebook. O nosso serviço também de patrimônio, através da jardinagem, também tem uma palavrinha para nos dar. Rogério? João, por favor. Eles têm um projeto aqui que vão anunciar para a gente. Bom dia, gente. Nós estamos com um projeto embrionário ainda que está iniciando, então vai falar aí para vocês a respeito. Espero que quem queira participar, a casa está aberta. Aqui, às vezes, eles falam assim, o Rogério do Jardim. Não, sou voluntário da casa. Então, todos estão convidados a ser voluntários. Eles trabalham em todos os cantos. Às vezes,
Muitos aqui devem gostar de meditar. Imagine você passar 1 hora, às vezes você está 1 hora aqui regando o jardim, sem ninguém, só você e Deus. Que momento sublime. Mas vamos passar, deixa o João falar que ele vai passar a mensagem do projeto que nós estamos tendo. Eu seguro para você. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma novidade para vocês. Aqui trabalhando no jardim, descobrimos uma plantinha que serve de alimento para as abelhas o ano inteiro. Legal, né? Então, a partir disso, o projeto Alimente uma Abelha. Você quer participar? Leve essa ideia para a sua casa. Fizemos várias mudinhas. Vem com a gente. Nosso planeta precisa de boas ações. E agora eu acho que vai ficar mais fácil de vocês identificarem a galera que trabalha aqui no quintal. E uma ideia foi dar esse chapéu bem colorido, para quando as pessoas chegarem aqui a fulano, ciclano, consegue identificar facilmente agora que vai ficar um jardim multicolorido, né? Tá bom? Muito obrigado. Todos. Bom dia. O João é oficialmente nosso repórter de boas notícias, sabe? É que no vídeo não deu para vocês ouvirem, no primeiro vídeo que passou, mas ele é aquele repórter que nos traz boas notícias. Então, esse é o projeto Polinizar. Já encaminhando para o final, né, para a gente ir para o Café da Dona Flora, eu vou agradecer aqui as casas que tiveram presentes, mas espera aí, não podemos nos esquecer da divulgação, né? Vamos fazer a divulgação aqui do 10º Conselho, divulgação que no dia 20 agora, no dia 20/4, na Instituição Espírita Emmanuel, nós teremos a comemoração do Dia Municipal de Belford Roxo do Livro Espírita, tá? E, em consonância com o que estamos falando, né, de saúde mental, o tema é Pensamentos em Paz. Esse é o tema do Dia Municipal do Livro Espírita. E o nosso expositor convidado, que é, inclusive, o autor do livro Pensamentos em Paz, está aqui, nosso amigo Guto, nosso amigo querido, amigo de todos nós, né? É o expositor desse dia, tá? Dia 20 de abril, às 17 horas, lá na Instituição Espírita Emmanuel, né? Aguardamos todos vocês para ir lá, né, nos prestigiar no Dia do Livro Espírita de Belford Roxo e assistirmos juntos a palestra com o nosso amigo querido Gutenberg Pascoal, cujo tema é Pensamentos em Paz. Tudo em consonância com a nossa palestra de hoje, né? Então, vamos agradecer, né, às instituições presentes, né, aos visitantes presentes aqui, agradecendo ao Grupo Espírita Francisco de Assis, né, a presença do Grupo Espírita Francisco de Assis aqui na pessoa do nosso expositor, César Said, agradecendo também Fraternidade Oficina do Amor, Centro Espírita Ogum Iara, Grupo Espírita Represa, Grupo Espírita Amor e Justiça, Instituição Espírita Emmanuel, Centro Espírita Trabalhadores de Ismael, Instituição Espírita Alexander Aksakov, Irmandade Espírita José da Luz, Grupo Espírita Casa do Caminho, Grupo Espírita Joana d'Arc, Grupo Seara Espírita Francisco de Assis, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Cruzada Espírita Suburbana. A todos vocês que vieram nos prestigiar, o nosso abraço aqui do Humildade e Caridade, o nosso carinho. Vamos chamar a Antônia, então, para fazer a nossa prece final e, enfim, a gente comemorar nossos 111 anos lá com o nosso café, nosso abraço fraterno. Muito obrigada a presença de todos. Então, nós agradecemos muito agradecer sempre e no dia de hoje mais ainda. Agradecemos mesmo a presença de todos vocês. Então, vamos, nesse momento,
unir os nossos melhores sentimentos, agradecer a Deus, nosso Pai, e a Ti, Jesus, por esses momentos, agradecer por todos os momentos. Queremos, querido Mestre, agradecer, porque aqui nos encontramos nesta casa de amor, nesta casa que tanto nos tem trazido boas recordações, boas memórias, excelentes ensinamentos. Queremos, querido Mestre, pedir que envolva os nossos fundadores, que tanto fizeram para que aqui possamos estar. Agradecer a todos os trabalhadores que por aqui passaram, por os trabalhadores que ainda se fazem presentes, todos os frequentadores. Enfim, Senhor, agradecer por essa oportunidade bendita, por esses aprendizados de todos os dias, agradecer por todas as memórias, os ensinamentos, pelas consolações, pela força que aqui aurimos cada vez que aqui entramos. E assim, querido Mestre, pedimos que possa ser em Teu nome, em nome de todo bem, que possamos dar por encerrada nossa reunião desta manhã e pedimos ainda que envolva todo o nosso planeta Terra em vibrações de amor, de paz, essas mesmas vibrações harmônicas que aqui sentimos. Fique conosco, Mestre amado, nos guie, nos inspire, nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo muitíssimo pela palestra ao César Braga Said. A gente bem podia cantar outra musiquinha, não era mesmo? Eu pensei, sabe em qual música? Nossa, não é?